bom estarmos nesse domingo, um domingo de Páscoa, um domingo poderoso, um domingo onde nós entendemos que o favor de Deus é algo que nos favorece, é algo que nos leva além, que nos faz viver coisas sobrenaturais. E nós temos nesses dias entendido que há uma palavra de Deus liberada para nós, para os filhos da última hora. E entendemos também que essa chamada é para todos, todas as pessoas. Todas as pessoas estão sendo convidadas nesses dias para participar desse movimento, desse poder liberado da parte de Deus. E é tão interessante que lá no livro da palavra de Deus, a palavra de Deus diz em Joel capítulo 2, no verso 28, não é o tema central, mas eu quero pincelar esse texto aqui, só para você entender a poderosa oportunidade que nós participamos nesses dias, né? Joel capítulo 2, no verso 28, diz o seguinte: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Algumas versões, sobre toda a carne, né? E aí ele continua dizendo: os filhos e filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Ou seja, Deus está dizendo para nós que todo mundo vai experimentar um tempo de abundância diante de Deus. Todo mundo. Essa é a mensagem da última hora. Todos nós vamos experimentar algo que está sobejando do coração de Deus para alcançar a sua casa. Amém, querido? Vamos ser alcançados nesses dias. Já estamos sendo alcançados, na verdade. Isso é tão poderoso, porque quando a gente entende isso, a gente entende que não estamos fora, já somos chamados, já somos convocados a esse mover tão poderoso. E aqui, queridos, quando a gente analisa um pouquinho esse texto, essa fórmula de derramarei o meu espírito, e esse espírito está com letra maiúscula, ou seja, é a vida do próprio Deus. Quando a gente vai para o hebraico, que é a origem da palavra espírito aí, essa palavra é chamada de ruach, que significa o quê? Manifestação da glória no lugar da habitação. Então a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que nos últimos dias você vai manifestar a glória de Deus nesse tempo. Por quê? Porque você é a habitação de Deus. Quem é a habitação de Deus aqui? Nós somos a habitação de Deus. Então por onde você passar, a glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. Como que vai acontecer isso? Porque as pessoas vão olhar para você, vão ver as suas conquistas e vão dar glórias a Deus. Vai saber que foi Deus que fez, foi Deus que realizou. E nós estamos, nesse tempo, vivendo algo de Deus soberano para nós. É Deus derramando a sua própria vida nas nossas vidas. Deus derramando o teu coração nos nossos corações. Por isso que nesse dia eu quero compartilhar aqui com você uma palavra para esse dia de Páscoa. Dá-me um coração igual ao teu. É uma exclamação. É um clamor diante de Deus. É olharmos para o céu e falar: Deus, dá-me um coração igual ao seu. Um coração diferenciado. Um coração que não segue a lógica humana. Um coração desejoso por coisas grandes. Um coração de que olha para os corações do mundo e determina em si mesmo que vai ser o representante da glória de Deus para que esses corações sejam alcançados. Um coração diferente. Eu quero ler um texto aqui, que está aqui em Atos, capítulo 13, no verso 22. Atos, capítulo 13, no verso 22. Para a gente poder ver o quão precioso é o que Deus quer levar eu e você a viver. Olha só, Atos capítulo 13, no verso 22, está aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi. Tendo tirado quem? Tendo tirado Saul. Saul, ele foi retirado do reino. E aí a Bíblia diz que Deus levantou o rei Davi. Levantou o rei Davi, do qual também
dando testemunho, disse. A Bíblia está falando que há um testemunho envolvido aqui. Olha só que poderoso. A glória de Deus que se manifesta na sua vida vai estar à vista de todos. Vai ser testemunho. Você pode dizer amém por isso? É um testemunho. As pessoas vão ver, vão perceber glória de Deus saindo de você. E ele diz o seguinte: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Achei em Davi um coração igual ao meu. Achei em Davi um coração que tem as vontades celestiais. E ele fala: a prova de que eu achei ele é que ele fará toda a minha vontade. Outro testemunho. Quando Deus disse que achou, Deus estava falando: vocês vão ver, ele vai fazer toda a minha vontade. Então é muito importante a gente entender. Nesse tempo onde as pessoas estão comendo muito chocolate, é muito bom, graças a Deus, amém, queridos? Muito bom, faz bem demais o tal do chocolate, né? Principalmente para o paladar, né? Principalmente quando não é daquele do guarda-chuvinha, né? Que o bispo já disse aqui, né? Um tempo atrás. Mas aquele é bom também, eu aprecio assim, essas coisas. Mas a coisa mais importante que a gente precisa observar é que Davi, ele tinha um coração que agradava a Deus. Um coração que Deus tinha encontrado em meio àquela terra. E é tão importante, queridos, a gente entender o contexto. Por quê? Porque que Paulo estava falando a respeito disso. Paulo estava ensinando para as pessoas que na terra havia alguém que Deus tinha encontrado prazer nele. E às vezes a gente costuma pensar, né, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rápido em pedir perdão, né? Se você for dar uma olhadinha na vida de Davi, a gente vai encontrar muito facilmente Davi sendo, dentro do nosso contexto hoje, uma pessoa totalmente depravada, né? Ah, não, eu fiquei sabendo ali que o Davi, ele primeiro, ele ficou com a mulher do coronel do exército dele, do cara lá da linha de frente, para começar a conversa. Um dos homens da linha de ele ficou com ele, e depois ele ainda mandou matar o cara. O que essa pessoa, quais as acusações, como ele enfrentaria o universo que a gente vive hoje? No comum, nem sendo cristão, ele já seria execrado. Já seria, sim, de forma tão forte, né, dentro de um contexto geral, as pessoas o apedrejariam. Agora, como que isso continuou validando em Davi, um homem segundo o coração de Deus? É tão poderoso, querido, porque o pecado não tem poder de tirar de você um coração que Deus tem para você. O pecado não tem esse poder. A gente entende de imediato aqui. E a gente continua entendendo que há outras pessoas dizem: não, é porque Davi tocava uma harpa como ninguém. Davi era um adorador exímio, um dos melhores, chamado pelo próprio rei para ir tocar enquanto o espírito maligno o atormentava. Mas só que a gente entende também que na Bíblia havia talvez outras pessoas que tinham essa mesma categoria na música. Tanto os levitas, né, que a Bíblia narra, que servia a Deus, servia ao reino no ministério musical, mas nenhum deles a Bíblia narra a respeito disso. Mas então o que havia de especial em Davi? Na verdade, querido, se a gente for ler o contexto, Davi ainda nem era rei, quando Deus se referiu a ele como uma pessoa que tinha coisas tão preciosas no coração. Olha só, 1 Samuel, capítulo 13, no verso 14. 1 Samuel, capítulo 13, no verso 14. Olha só que a palavra de Deus diz: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, ou um homem segundo o seu coração, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Isso aqui foi Samuel falando para Saul. Davi nem sabia disso.
Davi estava lá no campo, mas o Senhor já tinha um contexto bem formado a respeito de Davi. Esse aí vai ser realmente uma pessoa que eu vou colocar ele como príncipe do meu povo. Para muitos, Davi não era quem de fato ele era. Mas acontece assim no reino de Deus. Às vezes as pessoas, elas pedem algo para Deus. E não sei se você sabe, mas todas as coisas quando você ora, primeiro elas são consolidadas no reino do Espírito. E elas são formadas no reino do Espírito. Já estão materializadas lá. Mas você não viu acontecer ainda. E quando você age de como uma pessoa que já tem aquilo, você está agindo como de fato você é no reino do Espírito. Ah, Deus salva a minha família, salva o meu marido, salva a minha esposa, ou me dá essa bênção. Quando você clama com fé, pode ter certeza, se você falou, está em linha com a palavra de Deus, vai acontecer na sua vida. Talvez não materializou ainda. É uma questão de tempo. Foi igual a oração de Daniel. Do primeiro dia, o próprio anjo diz para Daniel: desde o primeiro dia que você se colocou a orar, a sua oração foi respondida. E desde o primeiro dia já foi liberado a resposta. Aconteceu um negócio ali, porque o príncipe do rei da Pérsia foi lá e guerreou, e teve que entrar um anjo no meio para guerrear contra, mas a sua mensagem está aqui. Deixa eu te dizer, a sua mensagem vai chegar, você terá a resposta que você está pedindo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele está atento à oração do teu povo. Você precisa ter isso convictamente. Isso é tão poderoso, porque quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, quem é filho de Deus aqui? Amém? E todos os filhos de Deus estão debaixo do mesmo favor. Todos os filhos de Deus desfrutam das bênçãos do Pai. Eu não preciso fazer nada mais que meu irmão para poder executar essa ação na minha vida. Mas então por que Davi era alguém que era diferenciado dos outros? Porque Davi era um homem que era diferente, um homem segundo o coração de Deus. E aí, quando a gente vai ver a palavra de Deus, como Paulo começa narrando na prática, a gente observa que o prazer de Davi era se misturar ao propósito celestial. Ele tinha desejo que estava no coração de Deus. Isso é tão precioso, queridos. Por quê? Porque quando lá em 1 Crônicas, só para você entender, 1 Crônicas, capítulo 28, no verso 4, você vai começar a observar agora algumas coisas importantes a respeito disso. Olha só, o Senhor Deus de Israel, isso aqui foi Davi falando a respeito dele. Ele tinha convicção que o que estava no coração de Deus é o que ele buscava. A gente vai ver isso em vários salmos da palavra de Deus. E ele está falando: o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Para que uma semana, queridos? Para que alguns dias? Não, para que eternamente fosse rei em Israel. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus constitui uma pessoa, Ele não pensa numa temporada, Ele pensa na eternidade. O nosso Deus é eterno, Ele não pensa em nada temporariamente. Então aqui Deus estava falando a respeito de Davi, e tinha esse pensamento a respeito de Davi. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, e na casa de Judá, entre os filhos do meu pai, se agradou de mim, para fazer rei sobre Israel. Às vezes a gente fica repetindo várias vezes, para você falar que você é amado, que você é perdoado. É para você entender que você é a menina nos olhos de Deus. E você colocar isso dentro do teu coração. De uma forma que quando você for falar como falou Davi, você tenha convicção, tenha propriedade. Isso não é orgulho, isso é uma realidade espiritual para você. Uma realidade espiritual que Deus disponibiliza para nós. Mas havia algo no coração de Davi que era estonteante.
Se você dá uma olhadinha lá no Salmo 132, Salmo 132 foi um salmo escrito por Davi. E é tão interessante porque nesse tempo que Davi escreveu esse salmo, era um tempo onde ele fugia de Saul. Era um tempo que ele andava num processo de deserto na vida dele, como se diz por aí, né? Ele andava com os endividados, ele andava com os descontentes, ele se ajuntou com as pessoas que eram todas erradas, não tinha nada para oferecer a ele. Nessa situação, era compreensível que Davi orasse a Deus e falasse: Deus, põe um anjo aqui, Senhor, ponha outro lá, tem uma música, né, que canta isso, ponha um na porta e outro no altar. Seria natural, todo mundo ia entender. Falou, não, ele está pedindo proteção. Deus, me dá um castelo para me proteger, porque o Senhor me ungiu, mas Saul quer me matar. Mas o que Davi fez? Verso 1 aí de Salmos capítulo 32. Olha só o que Davi fez. Davi era uma pessoa que tinha um coração diferenciado. Salmos capítulo 132, no verso 1. Olha só o que a palavra de Deus diz. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. Ele falou, o Senhor sabe, Senhor. Eu sei que o Senhor sabe das minhas provações. Do que eu estou vivendo, o Senhor sabe. Olha só quem diz mais. Verso 2. De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Ele está falando de como ele falou ao poderoso de Jacó. Próximo verso. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Verso 4. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Verso 5. Até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ele estava sendo ameaçado, perseguido, a coisa não estava boa para Davi, o negócio estava ruim para Davi, e Davi estava preocupado em encontrar um lugar para a habitação de Deus. Ele estava preocupado com a casa de Deus. Não tem lógica eu me preocupar. Olha só a mente de Davi. Eu não quero me preocupar com mais nada. Eu sei que eu estou passando uma dificuldade, mas eu estou aqui para transbordar o que eu tenho na vida das pessoas. E não vou fazer diferente. Às vezes eu fico encantado. Algumas pessoas passam alguns momentos tão difíceis, mas mesmo em meio à dificuldade, o coração dela transborda para outras pessoas. Transborda para a casa de Deus. Ela vem, tem algumas pessoas que você vê ela servindo aqui na igreja. Se você conversar 2 dedinhos de prosa com ela, você vai ver que a vida dela, às vezes, naquele momento, está complicada, está difícil, né? Algumas pessoas dizem, se fulano contar a história aí para o carroceiro, o cavalo chora. E é verdade. Mas só que essas pessoas, elas estão com a mente aonde? No Senhor que fez os céus e a terra. Deus, o Senhor conhece, fala como Davi, o Senhor conhece o meu lamento, o Senhor conhece a minha dificuldade, o Senhor sabe que eu estou aqui e estou precisando de ser livre dessas assinuações todas. Mas meu objetivo aqui é não dar descanso aos meus olhos, enquanto eu não servir o teu reino me preocupando com a tua casa. Um clamor poderoso, um clamor que mexia com Davi. A razão pelo qual o Senhor se agradava de Davi é que Davi fazia os objetivos de Deus os seus objetivos. Davi, ele fazia dos pensamentos de Deus o pensamento central da sua vida, da sua existência. Uma das coisas que mais entranhada no universo hoje é o egoísmo.
é a pessoa que ela não consegue pensar além dela. Como a gente percebe isso? É só você conversar um pouquinho com a pessoa. Você consegue perceber que tudo é em volta dela, não é em volta das pessoas. Mas Deus está trazendo uma unção poderosa para os mensageiros da última hora. É que nós seremos aquelas pessoas que, com o coração de Deus em nós, vamos transbordar para as pessoas. Isso é tão poderoso, queridos, porque quando a gente fala de transbordar, só transborda quem está cheio. Não, eu não vou dar nada para ninguém, não. Eu não vou fazer nada para ninguém, não. Ninguém faz nada para mim. Essa pessoa nunca vai ter para dar. Mas quando você fala, Senhor, pode derramar porque eu quero transbordar. Pode derramar porque eu quero transbordar. Todo mundo vai ver você transbordando e você vai ter toda a autossuficiência. Deus vai transbordar na sua vida. Eu tenho orado nesses dias, querido. Deus tem colocado eu numas vias tão poderosas. Deixa eu te dizer, nós estamos nesses dias para transbordar na vida das pessoas. Mas só que dentro de mim, dentro de você, tem que ter um coração diferenciado. Quem é, em sã consciência, que vai dar do seu tesouro para uma pessoa que só pensa nela mesma? Não tem como, é impossível. Deus conhece o nosso coração. Por isso que a oração de Davi era: Senhor, coloca em mim um coração puro. Coloca em mim, arranca esse coração, coloca um coração segundo o teu coração. É a oração de Davi. Porque se o meu coração for bom, se o meu coração estiver cheio de vida, cheio de abundância, não tem como eu transbordar de outra coisa. Eu vou transbordar vida, vou transbordar abundância. Deus tem isso para nós. Deus tem essa realidade divina para que a gente viva. Então a primeira coisa de que eu quero falar, pode ter colocar o primeiro tópico aí, é que Davi, ele amava a casa de Deus. Para ele era algo tônico, era algo que para tudo. Ele diz lá em 1 Crônica, capítulo 17, no verso 1, eis que moro na casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Eu não admito isso. Eu não posso dormir tranquilamente com essa situação. E é tão interessante, porque Deus não tinha pedido uma casa para habitação aqui nesse tempo. Olha só o tamanho da grandeza do vínculo de Davi com Deus. Deus não tinha falado: Davi, ei, faz uma casa para a habitação da minha arca. Não. Mas Davi, ele descobriu o coração de Deus. Talvez tem coisas que ninguém nunca fez e Deus vai pedir para você fazer. Talvez coisas que você nunca imaginaria que faria. E Deus vai falar: filho, eu estou te pedindo isso porque eu achei em você um coração diferenciado. Mas entenda uma coisa, toda vez que Deus falar isso para você, Ele vai te encher de recurso para que você possa executar com excelência. Deus não tem nenhum representante frustrado. Todo representante que entende que é representante de Deus é abastecido com toda a sorte de bênçãos. Isso é uma realidade. Querido, nós estamos num movimento para a última hora, onde Deus vai abrir, descanchelar os tesouros da terra, para que você possa perceber o favor dEle, e para que as pessoas possam perceber o favor dEle, através de tua vida. Nós queremos ser pessoas que têm um coração igual ao coração de Deus. Nós precisamos ter coração que edifica com Cristo a casa para Deus. Será que nós estamos edificando casa para Deus com Cristo? Nós observamos, sabemos disso, né? Que nós somos casa de Deus. Quem é casa de Deus aqui? Diga amém. Nós somos casa de Deus. Mas nós também somos membros do corpo de Cristo. Quem é membro do corpo de Cristo aqui? Amém? Juntos nós somos quem? A igreja do Senhor. A igreja que prevalece. Esse local aqui, né? Esse local de reunião, é como se fosse, a gente vai entender isso aqui, é como se fosse
a sede da nossa base do quartel-general de Cristo. Então, nós cuidamos dessa casa, desse templo. Queimou a lâmpada ali, nós temos que trocar. Nós cuidamos disso aqui por quê? Porque é a nossa base. Aqui está a base, onde todos os domingos, ou de tempos em tempos, a gente se achega uns aos outros para aprender, para ter instrução, para receber nortes de Deus. E dentro disso, a gente começa a perceber que isso aqui também envolve o propósito eterno de Deus. Isso aqui, essas 4 paredes, não é o propósito eterno de Deus. Mas isso aqui coopera para o propósito eterno de Deus se acontecer. Algumas pessoas, dizem que eu estou tão maduro espiritualmente, eu sou tão assim autossuficiente, que eu não preciso mais ir à igreja, não. E ele acha que ir à igreja é vir ao templo, a esse templo aqui, só. Não é só isso. Tem muito mais. Porque existe uma unção nesse lugar. Existe algo sobrenatural que Deus instituiu para esse lugar. A gente vai ver na Bíblia que Deus, através de Jesus, ele tinha um zelo pelos templos, aonde nesses lugares se ensinava a palavra. Davi aqui, ele tinha um zelo pelo templo, pela tenda, porque ele sabia que aquilo apontava para algo sobrenatural. Por isso que a gente valoriza estar na igreja, porque a igreja para a gente é uma base de aprendizado, para a gente sair daqui e explodir contra as obras do inferno. E a gente vai entender isso aqui, porque nós precisamos observar de forma muito poderosa. Em Mateus capítulo 16, a partir do verso 14, começa uma discussão entre algumas pessoas. Eu quero ler isso aí com você. Olha só. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias. Aqui está acontecendo uma pergunta, onde Jesus pergunta para as pessoas que estavam à sua volta: quem dizem que eu sou? E aqui é a resposta. E uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou outros, alguns, os profetas. E aí ele continua falando: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Verso 16, respondendo Simão Pedro, diz: tu és Cristo, filho do Deus vivo. Próximo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Próximo. Também te digo, aqui vem a consumação do propósito, do que compõe o propósito eterno. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem que é a pedra, queridos? A pedra é o próprio Cristo. Ele é a pedra que regulamenta todo o processo. Então, Jesus estava falando sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente entende que tudo que compõe a igreja do Senhor é zeloso o nosso Deus por guardar, e Ele pede isso dos filhos que têm um coração audível, nós começamos a ter algum zelo pela casa de Deus. Um dia, um tempo desse para trás, a gente foi expulsar um demônio na casa de uma pessoa. E é tão poderoso isso, porque é de fato e de verdade. Quando você chega no lugar e você é o representante da igreja, o diabo não pode te resistir. Ele não pode, as portas do inferno não podem. Então eu não chego lá como profeta. Eu não chego lá como o santo do santo. Não, eu chego lá como a igreja do Senhor. E aí que o negócio acontece. Nós batemos o pé num portão da casa. Quando eu batemos o pé no portão da casa, o capeta gritou lá de dentro: o que vocês estão fazendo aqui? É a igreja do Senhor indo a lugares, arrancando pessoas do lamaçal do pecado e trazendo para o reino do Filho do amor de Cristo. Isso é papel da igreja. Você já andou aí pelas ruas da cidade? Todo policial, ele pertence a um quartel. Quem sabe? Todo mundo sabe disso, né?
Então, todo policial, ele tem lá o quartel, que ele chega lá, ele coloca a farda, ele pega os instrumentos dele para trabalhar, tudo certinho. Ele pertence a um quartel. Não tem polícia que não pertence a um pelotão tal. E aí, ele tem lá os seus superiores, ele tem todo um regimento. Se você estiver andando na rua, você não, uma pessoa estiver andando na rua, e uma viaturinha daquela, com um policial só, um policial, pedir para você, para aí, cidadão, para aí. O que você acha que vai acontecer se você não parar? Primeiro, aquele policial vai começar a perseguir você. Vai ou não vai? Mas daqui um pouquinho, já viu aqueles vídeos lá dos Estados Unidos? Daqui um pouquinho tem 2 viaturas. Daqui um pouquinho tem 5 viaturas. Daqui um pouquinho tem 10 viaturas. Daqui um pouquinho tem helicóptero tá em cima, tem viatura para tudo quanto é lado, tem caminhão, tem carro. Por quê? Você mexeu com um que é vinculado a um quartel, que tem vários outros soldados. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você vai em nome do Senhor, sendo igreja de Cristo, você não vai sozinho. Deus, ele vai com você, Deus, ele é por você. O diabo sabe disso, por isso que ele tem raiva. Por isso que ele detesta que você clame como igreja. Por isso que ele quer fechar a porta da igreja. Por isso que ele fala como através dos desigrejados da vida, de que não precisa, que não é importante. Porque quando eu estou sozinho, eu estou fraco. Mas quando eu estou me reunindo como igreja, aonde eu for, as portas do inferno não podem prevalecer. Quem está me entendendo? Quando a gente observa que isso é uma verdade da palavra de Deus, e Ele tem nos chamado para fazer o quê? Para viver como o corpo de Cristo, de forma poderosa, eficiente. Ninguém pode ser pelo Senhor e desprezar a sua igreja. Por quê? Se eu desprezo a igreja, eu desprezo o corpo. Eu não coopero para a edificação da casa de Deus. Se eu desprezo o lugar onde se reúne, esse lugar, então, é um ponto a mais para o inimigo, porque esse lugar favorece a expansão do reino de Deus. E eu preciso começar a tomar nota de tudo que envolve isso. Queridos, o sonho do diabo é ter as igrejas fechadas, porque se as igrejas fechar, as pessoas param de se reunir. Se as pessoas pararem de se reunir, elas perdem força. Mas existe um poder sobrenatural sobre a igreja do Senhor, que Deus está forjando coisas de forma poderosa para alcançar nesses últimos dias uma massa humana de pessoas para o reino dele. E nós seremos as pessoas que Deus vai encontrar com o coração disponível para isso. Você pode dizer amém por isso? Amém? A Bíblia diz que Davi tinha isso. Jesus, desde do seu ministério, ele se reunia nas sinagogas, nos lugares onde os judeus se reuniam ali para louvar a Deus, para aprender das Escrituras. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, ele se reunia nos templos e nas casas. Existe um valor a respeito disso. Não sei se você lembra do contexto, de que Jesus chega na porta do templo, e tem uma pancada de gente vendendo, fazendo, desfazendo, refazendo lá na porta do templo. O que Jesus faz? Jesus tira o cinto, tira o chicote e começa a descer a marreta. Começa a descer o chicote e fala: vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio. Se isso não fosse importante, se o templo não fosse importante, por que o próprio Jesus faria uma coisa dessa? Ele falaria: não, gente, isso aqui só é tijolo, gente, ó, só é uma construção, fiquem de boa aí, Deus, ele mora dentro de vocês, está tudo certo, isso aqui não coopera para a expansão do reino. Não, ele, pelo contrário, ele mostrou que nós devemos ter zelo pela casa de Deus. E isso reflete o que Davi tinha: homem segundo o meu coração. Salmo capítulo 23, verso 6. Olha só o que a palavra de Deus diz. Fala de Davi: a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Esse é um Davi que desejava ter um relacionamento claro com a presença de Deus e valorizava a casa de Deus. Não existe mais, querido, aquele questionamento que já ouvi muito por aí. O que é mais importante? A família, a igreja ou o trabalho? Aí as pessoas entram nessa via, nessa discussão. O que é mais importante? Não, porque mais importante é a família. Não, mais importante é a igreja, é Deus acima de tudo. E mais importante... Não, queridos, nós precisamos sair dessa via. Essa via não é a via de quem tem o coração de Deus. Não, não é mesmo. A Bíblia diz em Eclesiastes, ali no capítulo 3, que o sábio, ele entende que cada coisa tem o seu devido lugar. Vou te dar um exemplo. Tem hora, querido, que você precisa ir para Caldas Novas, amém? Amém ou não? Tem hora que você precisa comer. E ali para o pit dog ali do mais top das galáxias, aí ó, mandar para dentro. Tem hora que você precisa estar com a família. Tem hora, quando dá 7 horas, 7 e pouco da manhã, o que você faz? Você vai para o seu serviço. Não, na grande maioria. É um compromisso. Tá ali, não, é a hora de trabalhar. E é tão interessante. Vamos que você está saindo lá para trabalhar. Aí bate alguém lá na porta da sua casa, né? E fala, ô rapaz, tudo bom? Moço, eu estava querendo ir lá em Caldas Novas agora. Você está saindo para o trabalho, seu patrão está te esperando, né? E aí alguém te liga e fala assim, não, vamos lá em Caldas Novas? O que você faz? Você liga para o seu patrão e fala assim, ô chefe, bom, eu estou indo ali em Caldas Novas. Não, eu vou passar, vou ficar de bobeira lá, o dia inteiro. Um amigo meu passou aqui, está me levando. Tá bom? Com Deus. É assim? Não, pode ir com Deus, mas fica lá com ele também, né? Não precisa voltar mais não. Ah, não, eu estou aqui. Domingo, geralmente as pessoas se reúnem para comer, né? Em família. Estou aqui reunida a minha família, todo mundo, aquele dia especial. Aí chega uma pessoa, principalmente, vamos colocar aqui uma data importante, Natal, né? Natal, a ceia posta, a família reunida. Aí chega uma pessoa que você conhece e fala assim, ô Marcos. Entendeu o Marcos aqui? Ô Marcos, bom, vamos ali jogar um Free Fire? Você acha normal um pai de família sair num local, num período, num momento específico para a família, para poder fazer um negócio desse com um amigo qualquer? É normal? Não, porque todas as coisas têm um tempo determinado, como disse Salomão. Isso é muito importante, querida, a gente entender isso. Por que então, que muitas das vezes, a gente, domingo, né, está dando 9 horas da manhã, ou 5h30, e aí chega uma pessoa na sua casa, e aí você, na hora que ela chega, você fala assim, ô, meu rapaz, tudo bom? Nossa, beleza, não entra, fica à vontade. Ô, mulher, pode cancelar a igreja, que hoje não tem igreja não, hoje nós vamos ficar aqui com os nossos amigos. Por que então, que se todas as coisas têm o tempo, a família tem o seu tempo, o seu trabalho tem o seu tempo, o seu lazer tem o seu tempo, mas só que quando se trata do reino, da casa, dos irmãos que vai morar com você a eternidade no céu, precisa ser negociado. Precisa se ter uma negociata. Queridos, isso é muito sério. Por quê? Porque domingo é o dia do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Dia de domingo é dia de ir para a igreja. Meu irmão, gosto muito do meu irmão, muito tempo atrás, né? Ele me convidava às vezes, porque, claro, ele não entendia o meu contexto. Às vezes ele me convidava, não, Isaac, falta só um dia lá, tá tudo certo, vem aqui comemorar com a gente. Hoje ele já sabe que domingo eu tenho que estar na casa do meu pai. Por vias de alguma situação que aconteça, eu estou na casa do meu Deus. Eu estou com a família de Deus. O salmista Davi, ele entona isso, porque ele tinha revelação.
Salmos 27, no verso 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do meu Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza e meditar no seu santo templo. Ele tinha desejo pela casa de Deus. Ele tinha desejo pela casa de Deus. Ele ansiava por isso. E queridos, lá em Salmos 84, no verso 1 e 2, ele continua dizendo: quão amável são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Revelação de que a casa de Deus é importante. No 84, Salmo 84, no verso 4, ele continua dizendo: bem-aventurado os que habitam em tua casa e te louvam perpetuamente. Perpetuamente. No versículo 10, aí ele continua afirmando: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, prefiro estar à porta. Se eu não puder entrar, eu quero estar na porta da casa do meu Deus, do que permanecer na tenda da perversidade. Quando eu entendo que a casa do Senhor é um ponto importante nesse projeto da última hora, eu valorizo estar, eu valorizo me envolver, eu valorizo participar da habitação, participar da casa, participar do lugar onde se reúne o quartel do Deus vivo, do Deus poderoso de Jacó. Isso revelava que Davi tinha um coração diferenciado. Uma outra coisa que Davi tinha como deferência na sua vida é que ele amava também a presença de Deus. A Bíblia diz que nos dias de Saul, as pessoas não se importavam com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um móvel que representava a presença de Deus. Mas as pessoas não se importavam. A arca era o símbolo do Deus Emanuel, do Deus conosco. Mas as pessoas tinham ignorado esse contexto. E as Escrituras diz que Davi, ele juntou o seu povo: vamos lá buscar de volta a presença, vamos lá buscar de volta a arca. E aí no texto que eu quero ler com você, de 2 Samuel capítulo 6, no verso 5, olha só o que a palavra de Deus diz. 2 Samuel capítulo 6, no verso 5, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Estava todo mundo adorando a Deus, porque a presença de Deus estava ali, estava todo mundo adorando. Verso 6. Quando chegaram à eira de Nagom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Verso próximo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Preste atenção aqui. Davi agora queria trazer a arca da aliança de volta. O anseio dele estava correto. A forma como ele queria trazer a arca era correta, tinha o seu significado. Mas só que havia algo errado ali, porque Uzá morreu. Poxa, Uzá teve talvez uma boa intenção. Não vou deixar a arca cair. Mas só que existia um instrumental, um procedimento de como se carregava a arca. E é tão interessante, queridos, porque hoje nosso clamor é que a presença de Deus esteja no centro das nossas vidas. Mas só que, às vezes, em alguns casos, a gente quer isso de forma errada. E a gente age de forma errada. E a gente vai entender aqui rapidamente. Quando os bois tropeçaram, Uzá vai lá e tenta segurar. No verso 15 aí, no verso 5 aí falou a respeito disso. Ele mesmo tendo boa intenção,
tinha algo que o desfavorecia. Se você for parar para dar uma estudada, usar significa força no hebraico, no original. Se você conhece um pouquinho de guerras, esse negócio, você vai perceber que usar é a derivação de força que as pessoas utilizam, por exemplo, para poder colocar nomes em armas de guerra, né? Então, por exemplo, tem algumas armas de guerra que chama, principalmente israelenses, que chama Uzi, né? Tem fuzil. Quando você vê essas expressões conjugadas, é porque dá uma expressão de arma de força. E era isso que estava acontecendo aqui. Usar significava força. E é tão interessante, queridos, porque muitas pessoas ditam que presença de Deus tem tudo a ver com louvor. Na verdade, faz parte, mas não é isso que traz a presença. Porque senão, não aconteceria morte ali naqueles dias. Porque o povo estava dançando, o povo estava cantando, o povo estava celebrando. Mas só que esse sinônimo de força foi justamente o que tirou a maneira correta de se agir naquela situação. O louvor é muito importante, mas só que o louvor, sem uma instrução, não tinha nexo, não encaixava ali. E quando a gente observa a respeito disso, a gente entende que Davi, ele queria trazer a arca, mas só que em algum momento ele usou a própria força, que era a nomenclatura de usar, significava força. E aí, é tão importante, porque aqui em 2 Samuel, capítulo 6, no verso 8 e 9, a palavra de Deus diz que Davi ficou descontente, ele desgostou, poxa, eu tentei trazer e não deu certo, o que eu vou fazer agora? Aqui a gente entende, querido, que a graça de Deus, o favor de Deus, a presença de Deus, ela não é buscada, não é alcançada pela força. E a gente vai entender o que é o artifício tão fundamental que faltou aqui nesse tempo. E em outros processos da Bíblia a gente encontra a mesma coisa. Mas é muito importante, queridos, algumas pessoas ainda falam, não, é porque o pecado é que parou o mover de Deus naquele lugar. Não, ali, negócio, aquele irmão era uma tocha, mas só que daí ele pecou, porque Deus parou de usá-lo. Na verdade, não tem nada a ver. Porque quando o pecado ele não tem poder de parar o avivamento, de parar o mover de Deus, o que tem poder de parar tudo, inclusive o mover de Deus, é a força do homem. É o homem falando, eu consigo desse jeito, eu vou montar uma estratégia, a menina vai tocar uma música aqui diferenciada, e a bateria vai tocar um trem diferenciado, e a guitarra vai fazer um negócio diferenciado, e nós vamos atrair a presença de Deus. Isso é usar força, os argumentos próprios. E aqui Davi estava experimentando. Com isso não se consegue trazer a presença de Deus. Se você for estudar um pouquinho mais, Uzá, ele tinha familiaridade com a arca. Por quê? Porque Uzá era filho de Abinadab. E a arca tinha ficado na casa de Abinadab 20 anos. 20 anos. A presença de Deus na casa de Abinadab. E nada aconteceu. Você imagina que Uzá ele tropeçava na arca, ele voltava, não tem nada a ver não, eu colocar uma mão ali. Mas só que tinha um contexto. Por quê? Porque na casa de Abinadab a presença não tinha efeito. Mas se você for olhar, for dar uma olhadinha na palavra de Deus, 3 meses que foi colocado a arca na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que a arca revolucionou a vida de Obed-edom. Revolucionou. E aqui é muito importante a gente entender. Faltava um elemento. A palavra de Deus diz, poxa, mas a mesma arca que ficou na casa de Abinadab é a mesma que está agora na casa de Obed-edom. Os historiadores dizem que a casa de Obed-edom ficava na linha de um povo muito carente, muito pobre. E ele foi considerado um dos homens mais ricos daquela região depois de 3 meses. Por quê? Porque ele colocou valor.
Mas o que significa Obed-Edom? Olha só, Obed significa servo, Edom significa vermelho. E Edom é uma derivação da palavra hebraica chamada Dan. E Dan aponta para o sangue. Então, o correto é que a nomenclatura, o nome correto de Obed-Edom é o quê? Servo do sangue. E aqui, quando depois desses 3 meses, Davi teve uma revelação poderosa. Sabe por quê? Porque aqui ele entendeu que tinha que ter louvor, tinha que ter dança, tinha que ter a celebração. Ele tinha vestido uma veste sacerdotal, isso era top, isso era muito bom. Mas faltou uma coisa, que é o terceiro e último tópico que eu quero falar aqui. Faltava o sangue, que é o símbolo da Páscoa. O significado da Páscoa é a troca do Calvário. É onde o sangue foi vertido. Foi lá que aconteceu. E aqui, Davi, ele entendeu, foi, poxa, mas é aqui que está o segredo. Porque, queridos, quanto mais nos tornamos servos do sangue, mais presença de Deus vem para a nossa vida. Quanto mais você reconhece que o sangue é a tônica na sua história, mais vida de Deus acontece em você. Isso é tão poderoso. Eu queria pedir para o pessoal do louvor já me subindo. É tão real isso. Por quê? Porque de fato e de verdade, na primeira e na segunda vez tinha adoração, tinha louvor. E agora, o que Davi faz? Quero ler com você um texto que vai falar aqui o que Davi fez para poder fechar esse contexto tão poderoso. 2 Samuel, capítulo 6, no verso 13. Olha só o que a palavra de Deus diz. 2 Samuel, capítulo 6, no verso 13. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, para começar a conversa, agora Davi, ele tira a arca do carro do boi e coloca sobre o ombro dos sacerdotes. Quem levanta o Cristo, porque a arca significa a presença de Deus, quem está sendo levantado nesses dias para levantar a glória de Cristo na prática do dia a dia, são os reis e sacerdotes desse tempo. É eu e você. Primeira coisa. Segunda coisa, levaram a arca do Senhor e tinha dado 6 passos e sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davam 6 passos, derramamento de sangue. 6 passos, derramamento de sangue. 6 passos, derramamento de sangue. O que isso diz para mim e para você? Se você viver o seu dia a dia sem referenciar tudo que você faz ao sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós vivemos uma vida com a míngua da presença de Deus. Mas quando eu entendo que a troca do Calvário colocou em mim um selo poderoso de eternidade, colocou em mim um para sempre, colocou em mim a presença de Deus de novo em mim, eu começo a observar que o sangue é um elemento poderoso. As pessoas podem até achar que outras coisas tipificam a Páscoa. A Páscoa, na verdade, o nome Páscoa significa passagem. Foi efetivado na última praga, né, lançada sobre o Egito, onde todas as pessoas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, a morte, o anjo da morte passava por cima. E aquelas pessoas que tinham sangue aspergido nos umbrais das portas recebia a vida e não era cometido com morte. Aqui aconteceu a mesma coisa. Agora as pessoas que tocavam na arca não morriam. Por quê? Porque havia um sacrifício a cada 6 passos. Tem
algumas pessoas que às vezes ficam fora da comunhão. E às vezes elas ficam acusadas tanto tempo, porque não tem consciência de que o sangue é poderoso de arrancar você do lugar que você está e colocar você de novo na vida abundante que Deus tem para a tua história. Quando eu entendo que o sangue é poderoso para fazer, eu paro de perder tempo e passo a minha vida da morte para a vida abundante, da morte para a realidade espiritual. A troca do Calvário, derramamento de sangue, graça disponível, fonte gratuita para todas as necessidades. Isso precisa significar Páscoa para mim e para você. Isso que significa Páscoa para nós. Queria que você ficasse de pé. Deixa eu te dizer algo. Quando Davi estava diante do urso, diante do leão, historicamente a gente entende que Davi não tinha competência nenhuma para matar um leão, para matar um urso. Ele não tinha essa competência. Mas porque alguma coisa se apoderou dele, ele foi lá e desbravou, ele foi lá e venceu, ele foi lá e partiu aqueles animais diante de Golias. Você vem a mim aí com couraça, com lança, com escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E é esse nome que significa Páscoa, é esse nome que significa nova oportunidade, significa passagem. Davi já era um representante autêntico do Cristo no Velho Testamento. A Bíblia conta de que Davi, ele assumiu o reinado, e quando ele assumiu o reinado, havia a família de Saul. A família de Saul era extensa, e a Bíblia diz que havia Mefibosete, era neto de Saul, filho de Jonathan. E a Bíblia conta de que na época, quando um rei fazia alguma coisa, o rei que assumia fazia um estrago na família do rei que perdeu. Por quê? Porque não queria que aquele reinado voltasse. Então o que acontecia? Agora Davi chega diante da situação, diante do neto do seu rival, do seu inimigo, que pela Bíblia era dito como um cão morto, Mefibosete. Mas a Bíblia diz que Davi chama Mefibosete e fala: eu vou te entregar, Mefibosete, tudo que você tem direito, tudo que era do seu pai, agora é seu. E ele fala mais: a partir de agora, Mefibosete, você não vai ser chamado mais de cão morto. A partir de agora, você faz parte da minha família. Isso aponta para quem? Isso aponta para Jesus. Eu não merecia, você não merecia, mas mesmo a gente não merecendo, ele foi lá e pagou todo o script de dívida e falou para mim, para você: tudo que o nosso pai tem agora é seu também. É tudo seu, é tudo para você. E ele diz mais: você podia até ser chamado agora de cão morto ou de uma pessoa sem valor, mas a partir de agora o seu nome é o meu nome. Você faz parte da minha família. Quando a gente entende essa revelação da Páscoa, a gente percebe que estar alinhado com o coração de Deus é observar valor pela casa de Deus, valor pela presença, mas também valor pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Nós vamos declarar essas verdades, mas antes de declarar essas verdades, eu queria que você colocasse a mão no teu coração e repetisse uma oração comigo.
você não é nada do que as pessoas dizem, ou nada do que o diabo propaga. Você é aquilo que Deus selou na cruz do Calvário. Você que crê nisso, que você repetisse isso comigo. Diga: Senhor Jesus, eu sou amado. Senhor Jesus, eu sei que eu não tinha nenhum direito, mas o Senhor pagou o preço, me devolvendo toda a herança. Hoje eu sei, eu sou um herdeiro, eu sou amado, eu sou eterno, eu sou coroado, eu sou rei sacerdote, porque o Senhor me ama estonteantemente. Oh, você que declarou essas verdades, levanta a sua mão como filho amado e fale isso, e fale isso, e fale isso. Oh, nós não tínhamos valor, mas Ele pagou. Não tínhamos razão para estarmos na eternidade com o nosso Pai, mas Ele selou isso. Inimigo eu fui, Mas teu teu amor, amor lutou por mim. diga isso. Oh, Tu tem sido tão, tão bom pra mim. não tinha valor, mas o Senhor me entregou. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Fui impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, que desas 99 sobra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Quando você entende que você é amado, quando você entende que seu Pai te ama tanto, você lembra do que Ele fez. Você consegue dimensionar o que Ele fez. Por que Ele te ama? Qual foi a expressão de amor que Ele tem para com você? As pessoas hoje na Páscoa, eles lembram de tantas coisas, mas existe uma tônica de lembrança na minha vida e na sua vida. É que Ele ressuscitou para falar para você: meu filho, minha filha, você tem um para sempre selado na sua história. A sua alegria não vai ser mais temporária, a sua cura não é mais temporária, a restauração da sua família não é mais temporária, porque eu selo você hoje com um para sempre. É para sempre, é para toda a eternidade. Você que crê nisso, profetiza essa canção. Oh, xaramanarabá. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Ele morreu Seu corpo lá na cruz, pelos nossos sangue pecados. derramou o peso do pecado.
nada é para sempre. A sua dor não é para sempre, a sua cura não é para sempre, as enfermidades, a família desestruturada, nada disso é para sempre. A única coisa que é para sempre e está selada em você é a eternidade. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana cheia, cheia, cheia da vida de Deus.